Você que está chegando agora, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma devocional, mais um momento do nosso dia para a gente ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e refletir no que a gente pode, aproveitar, como a gente pode melhor mastigar, como a gente pode de uma maneira melhor, aproveitar esse alimento espiritual, alimento da nossa fé, que vem da própria palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação que existe entre ter fé e descansar. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? Se o seu descanso, o descanso da tua alma, o descanso da tua mente, o descanso do teu coração está diretamente relacionado com a tua fé. E em que sentido? Os cachorros estão hoje animados, né? Mas atrapalha muito. Me dá um feedback só para saber dos cachorros se atrapalham muito, se vocês conseguem me ouvir. Parou. Então a gente vai ver como que a fé que nós buscamos todos os dias nos fortalecer em fé, como que essa fé transforma a nossa ansiedade em esperança. E isso acontece, gente, todos os dias. Todos os dias a gente pode testemunhar, que a nossa ansiedade, o nosso medo, os nossos temores, as nossas inseguranças, as nossas dúvidas, aquilo que a gente pede ao Senhor, Isso, a fé transforma tudo isso em esperança. Esperança de que vai dar certo, esperança que as coisas vão melhorar, esperança que aquela resposta que você tanto almeja, tanto anseia vai vir, esperança que algo pode acontecer, esperança de que aquilo que você há tanto tempo ora ao Senhor e pede vai poder acontecer e você vai poder ver um milagre na tua vida. A gente vê isso todos os dias e isso se acontece apenas pela fé. Só que qual é a ligação direta? Por que quando você tem mais fé, mais você pode descansar no Senhor? Porque quanto maior é a tua fé, maior é a tua esperança. Porque à medida que você crê, crer em quê? Primeiramente em Deus. Todo mundo acredita em Deus, a não ser os ateus, mas de modo geral, todo cristão acredita em Deus. Mas poucos são aqueles que creem em Deus, acreditam de verdade, acreditam em Deus, acreditam na tua palavra, acreditam na verdade da tua palavra, acreditam e sabem e conhecem o que Cristo fez por nós naquela cruz. Então, à medida que você crê, você descansa. E por que isso? Porque à medida que você crê, a sua mente compreende de uma forma diferente. A sua mente começa a perceber as coisas de uma alma diferente e de uma maneira diferente, e a sua alma começa a sentir diferente. A sua alma começa a sentir que você está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. A fé, à medida que você crê, à medida que a sua mente percebe, à medida que a sua mente compreende, o que é e quem é Deus, a sua alma começa a perceber e a sentir. E isso começa a transformar o seu corpo, a sua alma, a sua mente em coisas novas. Deus começa a operar na tua vida de forma tão maravilhosa, começa a mudar as sinapses neurais, começa a tocar os teus olhos, para que os seus olhos sejam bons, e aí você começa a mudar a percepção da vida, você já não olha as situações da vida como você olhava antes, você não olha mais para as pessoas como você olhava antes, você começa a
olhar agora sobre a ótica de Deus. Você começa a olhar o próximo que erra como você com mais graça, com mais misericórdia, com menos nervosismo, com menos raiva. Você começa agora a controlar a tua boca ou tentar controlar os teus impulsos. Você começa a perceber que isso não aconteceu ainda na tua vida, mas aí você consegue falar, mas graças a Deus por isso, porque talvez Ele saiba que não seja o momento disso acontecer. Você tem aquilo que você tanto tem e você ainda não recebeu ainda e você consegue falar, graças a Deus por isso, porque Ele é quem sabe o que tem melhor para mim. Então, é por isso que através da fé, toda a tua ansiedade, tudo aquilo que você teme, tudo aquilo que te angustia é transformado em esperança. A sua mente percebeu, né? Tudo se fez novo aqui dentro. A tua alma sente e isso reflete no teu corpo. E que bênção você poder falar isso. Davi no Salmo 62, dos versículos 5 ao 7, então, Salmo 62, do versículo 5 ao 7, Davi fala assim, ó, descansa a minha alma no Senhor. Vou ler aqui para vocês, espera aí, viu? Que eu fechei aqui a internet. Davi fala o seguinte, descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha torre segura. Eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha firme. Ele é o meu refúgio. É só pela fé que a gente consegue falar, como falou Davi agora. Descansa minha alma somente em Deus. E isso se dá pela fé. E veja, a fé é dom de Deus. Não é todo mundo que você consegue fazer com que entenda e compreenda essas palavras. Lembra, talvez você esteja numa caminhada de fé recente. Talvez você recentemente, né, coisa de 1 ano para cá, quando quem faz a devocional... Ai, gente, aliás, olha só, hoje é 1 ano de devocional, mas eu falo isso depois, né? Mas talvez, folguei agora, mas talvez você tenha começado a ouvir falar de Deus por um acaso, quando você entrou aqui nas redes sociais e eu estava ao vivo compartilhando a palavra de Deus e você talvez tenha ouvido pela primeira vez. E você pode testemunhar, sim, de que a mente muda, a alma muda, a percepção de tudo já está mudando, porque Deus já está fazendo algo novo na tua vida. Deus já está lembrando que você é filho amado do Senhor, filha amada do Senhor. E que maravilha que a gente pode saber que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor cuida de nós. Porque o Senhor está com as mãos dele sobre nossas vidas, né? É Ele quem vem transformando toda a nossa ansiedade, aquele vazio de existência, vazio de propósito. Ele transforma isso à medida que você começa a crer. Creia no Senhor Jesus, você e tua casa, creia no Senhor Jesus. E quando você começa a crer, as coisas começam a ir de outra forma. É um milagre. Eu acredito, eu sinto isso como um milagre, porque é uma mente que é transformada. Veja, você não vai perder a sua... A gente não perde personalidade, a gente não perde essência, mas a gente passa, né, por uma peneira e fala, retém o que é bom, porque o nosso coração é enganoso, né? Nossa boca fala aquilo que não quer falar, nossa mente pensa aquilo que a gente não quer falar, e é por isso que todos os dias precisamos fortalecer a nossa fé, porque é ela, né, quem faz nos entender mais e mais e mais, dia após dia, da palavra de Deus.
da palavra da verdade, que tem moldado a nossa vida, né? Pela fé, gente, a nossa cosmovisão, né, do mundo, a nossa visão, a nossa percepção de tudo que acontece no mundo, é pela fé que essa nossa cosmovisão é redefinida, ela é redesenhada. E qual é a régua? Qual é o molde? A própria palavra da verdade. E aí é um ciclo, percebe? E aí você tem a palavra, e você tem a fé, e você começa a crer, e você começa a ter mente e alma renovada, e de repente você, né, é mais feliz, você tem mais paz, de repente você começa a ver as coisas que realmente valem a pena, você começa a olhar para o alto, você começa a olhar para a sua família de algo diferente, e aí você vai ver que bênção, e aí você entende que estando nas mãos de Deus, que Ele tem um propósito para a tua vida. E aí, pela fé, você crê, Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um plano para a minha vida. E aí, a fé transforma a sua maneira natural e humana, né, e carnal de você enxergar a vida em uma cosmovisão bíblica, em uma cosmovisão cristã. Você começa a se colocar no seu lugar e entender quem é o Senhor na tua vida. E aí a fé transforma tudo isso. E que bênção, a gente começa a compreender pela fé que Deus então tem um plano para cada um de nós. E Ele quer nos usar, né? Lembra, o fim principal do homem, de todos nós, é glorificar a Deus e nos alegrar nele para sempre. E quando você percebe isso, gente, tudo muda. Tudo muda na tua vida. E você fala, eu preciso também mostrar para o outro, mostrar para aqueles que ainda não conhecem o poder da fé, o poder da palavra de Deus, o poder do próprio Deus. E falar, descansa minha alma no Senhor. Mas como você pode descansar em quem você não conhece? Como você pode descansar em quem você não sabe, né, a respeito? Percebe a diferença de acreditar e crer e saber quem é? Tantos anos da sua vida, talvez, você tenha apenas acreditado em Deus. Claro que orado, talvez, né, ou frequentado reuniões, né, na tua igreja. Quantos anos talvez você tenha feito isso? Mas será mesmo que você teve seus olhos espirituais, seu coração, sua mente renovada pela palavra do Senhor a ponto de você falar, agora eu entendi, agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus, agora eu entendo, agora eu quero, agora eu sei o que Ele fez por mim, agora eu entendo qual é o propósito maior da minha vida, que o propósito maior da minha vida não é enriquecer, não é cumprir a minha viagem, isso são bênçãos que o Senhor vai me dar. O propósito maior da minha vida é glorificar Ele em tudo. É reconhecer Ele agindo em tudo e querer fazer a vontade dEle em tudo. E aí você tem uma alegria, o seu cálice transborda, a alegria do Senhor passa a ser a tua força. E que maravilha quando isso acontece, glórias a Deus por isso, porque você entende, né, que toda a tua vida está nos planos do Senhor. Ele tem um propósito para a tua vida e Ele deseja te usar também para que você possa levar essa palavra de esperança, palavra que transforma, palavra de vida onde há morte, luz onde há escuridão, sal onde não há sabor. Que o Senhor te use, que você permita ser usado também para espalhar, né, essa palavra que transforma, palavra de vida, palavra de amor, palavras de propósito. Tanto se fala hoje em dia em propósito, tanto. Mas qual é o propósito? Nosso propósito é fazer que, sim, permitir que o Senhor cumpra, né? Senhor, cumpra o teu propósito na minha vida. A minha vida é do Senhor e reconhecer que você está nas mãos de Deus. E eu vou ler
Só mais uma vez aqui, esse versículo, o que o Davi falou ao Senhor nessa tão lindo. Salmo 62, de 5 a 7. Descansa somente em Deus, ó minha alma. Somente em Deus. Não é no meu cônjuge, não é nos meus filhos, não é na minha condição financeira, seja ela boa, muito próspera, ou seja na minha saúde, porque hoje nós temos saúde, amanhã nós não sabemos. Não é nas coisas nas posses que você tem, não é no seu status, não é no seu sobrenome, não é no cargo que você ocupa, porque isso é o que você está hoje, mas não quem você é, né? Isso não te define. O que te define é o que o Senhor diz, o que você é para Ele. Então, que você possa falar, conhecendo esse Senhor, descansa somente em Deus, ó minha alma. Que de noite, ao invés de você dormir angustiado, ou talvez hoje, durante o dia, ao invés de você sentir essa angústia, você possa falar, descansa somente em Deus, ó minha alma, porque é dele que vem a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha torre segura. Eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha firme. Ele é o meu refúgio. Que essa palavra possa animar a tua fé. Lembre-se, você só descansa à medida que você aumenta a sua fé. Quer descansar? Fortaleça a fé na palavra, que é o que a gente tem feito isso aqui todos os dias. Aprender mais e mais desse Deus que cuida de nós. Nosso Deus, nosso Pai, nossa rocha firme, nosso refúgio, nossa salvação, em quem nós não seremos abalados, em quem não nos abandonará e está conosco todos os dias de nossas vidas. Amém? Amém. Que essa palavra então possa gerar frutos no nosso coração e nós possamos testemunhar, né, da boa obra do Senhor, do agir maravilhoso dele em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe. A gente volta a se ver aqui amanhã ao vivo no Instagram, às 7h30 da manhã, e depois a palavra já vai estar lá no YouTube. Então, obrigada pela sua companhia. Receba um abraço cheio de carinho. Que o Senhor te abençoe, renove a tua fé e te guarde. Amém? A gente se vê amanhã, então. Beijo, obrigada, viu, gente? Deus abençoe.